Mateus 12, versículo 43. Enquanto você procura, deixa eu explicar uma coisa para vocês vão achando aí. Muitas pessoas, às vezes, não entendem. E ela pergunta, pastor, por que às vezes Jesus não cura, não liberta, não tira o mal de umas pessoas? Outras alcançam e outras não. Existem pessoas que elas precisam provocar realmente a fé delas para que elas possam vencer as doenças e enfermidades. Tem gente que do nada vem, pede para Deus e acontece. Mas tem situações que você tem que combater, você tem que lutar. Amém? E quando você entende a palavra e você combate pela fé, o milagre acontece. Essa palavra aqui, ela ensina como você ser liberto e a forma que você é liberto. Estão entendendo isso? Pastor, mas liberto do quê? Aonde tem um demônio? O demônio ele está onde há uma doença, aonde há uma enfermidade, aonde há uma crise ali, uma dificuldade na tua vida financeira. Pastor, então quem tem uma doença, ela está com um demônio na vida dela? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não. Ela pode não estar, mas tem uma seta do demônio que está na vida dela. Estão entendendo isso? Não é que toda pessoa que ela tem uma doença, uma enfermidade, alguma coisa, ela está endemoniada. Mas há uma seta ali. Hoje as pessoas dão muitos nomes para o demônio. Tem gente que chama o demônio hoje por diabetes, por pressão alta, pressão baixa, câncer e por muitas outras coisas. Mas pastor, isso aí é o demônio? Se Jesus estivesse aqui hoje, materializado em carne, como ele entrou na casa da sogra de Pedro, ali na casa de Pedro, e ele falou com a sogra, da mesma forma Jesus se inclinaria para alguém com pressão alta, baixa, com diabetes, com alguma coisa, e ele diria para ela, sai desta pessoa. Amém? Jesus mandaria aquele mal embora. Porque atrás de toda doença, de toda enfermidade, existe uma vida satânica ali. Amém? Então eu preciso arrancar esse demônio da minha vida. Eu preciso tirar essa seta que ele colocou na minha vida. E aí a Bíblia diz assim para nós, ó, Mateus 12, 43. Eu vou ler junto com vocês aqui. Ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por onde? Lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá com esta geração má. Então Jesus falou ali que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares vazios, áridos. E ele não acha lugar para ele, porque demônio não vive em madeira, não vive em metal. Amém? Demônio não vive em paredes. O demônio ele precisa de uma alma vivente, de uma pessoa, para ele entrar nela, para ele fazer a maldade que ele quer fazer na vida de outras pessoas. Está entendendo isso? Sim ou não? Por exemplo, você já viu alguém reclamar da sogra? Não é verdade? Não falam mal da sogra? Mas a sogra não é uma mulher comum, como todas as outras? Sim ou não? E até é melhor, porque na verdade a sogra ela está gerando o meio, né, de você conseguir construir a sua própria família. É verdade ou não é? Mas as pessoas não gostam da sogra. Por quê? Não é que a sogra é ruim. A cara dele olhando. A sogra é boa, né? É uma boa pessoa. Às vezes o demônio, quando entra ali, às vezes ele usa de uma maneira que não deveria. Como usa uma outra pessoa para te perseguir no trabalho, em algum lugar. Está entendendo isso? Então ele não vai habitar em madeira, pedra, ele vai habitar em pessoas. E quando ele é arrancado da pessoa, ele diz, eu vou voltar para lá. E quando ele volta com 7 pior. Então se tinha um demônio, saiu ele dali. Quando ele volta com quantos? 7. Então vai ter quantos? 8. Mas aí você vem para a igreja no outro dia e expulsa aqueles 8. Aqueles 8 voltam novamente, porque quando ele sai, ele já sabe como voltar.
Demônio é igual ex-namorado, irmão. Ele já sabe até o que falar, o que dizer para convencer a pessoa, não é? Para dar lugar. Ele já conhece, ele vivia ali. Ele sabe as suas fraquezas, onde você abre uma porta para ele. Então ele te convence para voltar. E quando ele volta, 8 vezes 7 dá quanto? Que é bom de conta aí? Quanto que tem agora? Fala, Sandra. 8 vezes 7? Ele ia pegar o celular para fazer essa conta aí. Ninguém sabe aqui, moço, tá boada? Sério? Não sabe? 56, é isso? Amém? 56 com mais 8 que já havia, foi para quanto? 64. Não vou nem continuar quando sair aquele 64, porque o que vai voltar, eu não quero nem pensar nisso. Amém? Um monte de demônio. E aí as pessoas se tornam piores a cada dia. Mas aí a Bíblia dizia, quando o espírito imundo sai do homem, como que ele sai? Como é que eu faço para ele sair da minha vida? Aí a Bíblia diz lá 3 formas que o demônio que você consegue tirar um demônio. Tem gente que tenta tirar um demônio negociando com ele. Vai lá na macumba, não é? Fala para a mãe de santo, para o pai de santo, paga um valor e fala, eu queria que aquele espírito, Zé Pilintra, ou um demônio saísse da minha vida. E negocia, ele vai sair? Ele vai te enganar. E ele vai continuar ali. Eu me lembro quando fui pastor do Ipiranga, um bairro de São Paulo. E um certo dia, eu fazendo a libertação de um demônio bravo, e eu expulsei lá um e tinha ficado um outro demônio. Aí a senhorinha olhou assim e falou, pastor, eu sei fazer isso também. Aí ela contou, era da macumba também, ela cresceu lá na macumba, ela falou, sei tirar também. Eu falei, então expulsa. Irmão, ela virou o sapatinho dela ao contrário, virou o sapatinho dela, o demônio saiu aparentemente. Mas olha só como é que ele engana. Aí eu falei, então espera um pouquinho. Cheguei, coloquei a mão na cabeça da pessoa, eu falei, cadê o demônio que se escondeu? Na hora o demônio voltou. O demônio estava escondido. Quando você vai procurar caminhos alternativos, o demônio te engana, ele não sai. Existem 3 formas na Bíblia que o demônio sai. E sai de qualquer pessoa. E quando ele sai, vai embora aquela doença, vai embora aquela enfermidade, aquele mal que está ali. A primeira forma que o demônio sai está lá em 1 Samuel, vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no versículo 23. Eu não vou ler toda a passagem, mas todo mundo conhece a passagem que fala que Saul ele era atormentado por um espírito mau. Conhece ou não conhece? O Espírito de Deus se retirou de Saul e começou um demônio se aproximar dele. E esse demônio deixava ele perturbado, louco, maluco. E todas as vezes que ele ficava assim, ele começava a agir de forma assustadora. E os homens falaram, Senhor, arruma alguém que saiba tocar. E quando esse espírito se aproximar de você, ele toca a harpa dele e esse demônio sai. Então a primeira forma que um demônio sai da vida de alguém é quando essa pessoa ela ouve um louvor a Deus. Amém? Está aqui nessa passagem, 1 Samuel 16, 23. Tem como colocar para a gente ler junto? Tem? Então coloque aqui um pouquinho. Eu quero ler com vocês. Está com problema? Está igual eu, então. Amém? Então vamos ler do modo tradicional aqui. Vamos na Bíblia mesmo, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Posso ler? Lê comigo então, igreja. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tomava com a sua mão tocando, e então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então você vê, quando Davi tomava a harpa na mão e tocava, aquele espírito mau que estava no Saul, o que ele fazia? O que acontecia, igreja? Não entendi. Ficava ali? Amém? Ele batia em retirada. Então olha a importância de você ouvir um louvor. Tem gente que ela fala assim, eu vou para a igreja, mas eu só vou depois que já tiver passado o louvor da igreja. Irmão, você está deixando
de receber libertação quando você não assiste o louvor, não ouve o louvor. Você vai viajar, você põe a música lá, não sei, da Anitta, Pablo Vittar, não sei, e você fala, não, eu gosto do batidão, não sei de quem, beleza. É pecado ouvir música secular? Não, não é pecado. A questão não é ser pecado. Mas você está fazendo uma viagem numa estrada que existe risco, você está deixando de aproveitar a libertação que causa um louvor para permitir, muitas vezes, que um mal aconteça na tua vida. Está entendendo isso? Mas se eu estou ouvindo um louvor, os espíritos animal, os espíritos malignos, muitas vezes ele já faz o quê? Ele já sai do seu caminho. E você faz aquela viagem que podia até ser complicada, mas você faz ela em paz. Por quê, pastor? Porque o louvor também liberta. Diga graças a Deus. Fala para quem está pertinho de você e fala para ele, o louvor liberta. Amém? Então no domingo já chega para o louvor. Fala, eu já quero pegar a bênção ali, porque o louvor liberta. Você vai sair para trabalhar? Põe um louvor no teu carro. Enquanto você estiver ouvindo aquele louvor está trabalhando na sua vida. Então não é pecado ouvir música secular. Mas entenda, igreja, enquanto você está recebendo ali o louvor, ouvindo o louvor, você está sendo ali cercado de bênção. O mal está sendo afastado da sua vida. Amém? Então vale a pena. A segunda forma de um demônio sair da vida de alguém está lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Amém? Pastor, qual é a outra forma que o demônio sai da vida de alguém? Presta atenção nisso também, que é importante. Acharam aí? Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 3. Se você entender isso, irmãos, nunca mais o demônio vai atrapalhar a tua vida. Você vai ouvir um louvor, você vai usar agora o que você vai aprender, que é através da palavra. Amém? Posso ler? Jesus falou assim no 13, ó, vós já estáis o quê? Limpos. Está limpo é estar o quê? O que é estar limpo? Liberto. Pastor, eu cheguei lá da macumba, eu servi o guia a vida toda, aí você ouve a palavra de Deus, a palavra tem essa capacidade. Ele diz, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma pessoa que ouve a voz de Deus, que ouve a palavra de Deus, ela se liberta, o demônio não suporta. Ah, mas o demônio conhece a palavra, conhece, mas ele não tem como tocar na vida de alguém que é conhecedor. Ele tentou com Jesus. Lá no deserto ele falou assim, transforma a pedra em pão. Assim que Jesus sentiu fome, ele falou, faz a pedra ser pão. Para Jesus ele podia, não podia? Jesus transformou a água em vinho, podia transformar a pedra em pão. Mas Jesus não aceitou. Ele disse para Satanás, nem só de pão, o quê? Viverá o homem. O que é transformar a pedra em pão? Muitas vezes você age de maneira fora da palavra de Deus, não é? Tem gente que ela não tem algo, mas ela transforma algo em recurso que não deveria. Mas aí o diabo falou, ó, se você é o filho de Deus, pula desse precipício aqui. Ele vai dar ordem aos anjos dele para segurar. Jesus novamente falou assim, ó, não tentarás ao Senhor. Você vê, quando você conhece a palavra, o diabo não tem acesso. A Bíblia até diz que o anjo de Deus, ele acampa ao redor de quem? De quem teme a Deus. Amém? Não é isso que está escrito? Quando você ouve a palavra, você passa a ter o temor de Deus. Aí Satanás, ele tem que ficar ao derredor. Porque ao seu redor ficam os anjos de Deus. Só que a Bíblia diz que os anjos fazem o quê? Acampa. Sim ou não? Eles acampam, não é? Você mora aqui na igreja? Não, você veio aqui na igreja. Eu estou morando aqui dentro da igreja, mas vamos imaginar assim, eu vou acampar, eu vou para um lugar, monto acampamento, mas aquilo ali não é para sempre. A hora que me der vontade, o que eu faço? Vou embora. O anjo de Deus, ele fica acampado. De quem? De quem tem temor da palavra, aquele que recebe a palavra. Você não tem a palavra de Deus, você não dá ouvidos, o que o anjo de Deus faz? Levanta acampamento e vai embora. Você fica exposto. Conseguiu entender isso? Mas quando você ouve a palavra de Deus,
ele diz aqui, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa você, ela liberta. Então só para lembrar, igreja, qual que é a primeira forma de um demônio sair? Como que você expulsa ele? Através do louvor. O segundo vira o sapatinho, amém? Não, eu estou brincando. Para ele expulsar também, qual que é a segunda forma? Através da... Vocês não estão falando, o que está acontecendo com vocês? Como é que é a segunda forma, irmãos? Através da palavra de Deus. Pastor, e a terceira maneira que um demônio sai? Qual é a outra forma que o demônio sai? A última está lá em Marcos capítulo 16, Marcos 16, o versículo 17. Amém? Eu poderia citar aqui que o demônio, alguma casta, tem castas que saem com jejum e oração. Mas, pastor, hoje eu preciso jejuar para expulsar um demônio? Depois que Jesus venceu o inferno, no nome de Jesus, você vai lá e expulsa o demônio, ele tem que sair. Amém, igreja? Hoje ele tem que se curvar nos céus, na terra, debaixo da terra, diante do nome de Jesus. Mas o jejum, ele é bom. Ele aproxima você de Deus. Amém? Só que no Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Ó. Posso ler? Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então tudo que Jesus fez segue você. E em meu nome expulsarão o quê? O que você expulsa no nome de Jesus? Demônios. Quando eu falei no início da mensagem, demônio ele está muitas vezes em forma do quê? Doença, enfermidade. Você pode dar o nome que você quiser, irmãos, mas é demônio. A febre na sogra de Pedro era o quê? Era uma vida satânica ali. Amém? Então ele diz, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, a terceira forma que um demônio sai da vida de alguém é através da oração no nome de Jesus, a oração da fé. Então, quando o demônio sai do homem, volta lá em Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele sai através do louvor, sai através da palavra e sai através da oração. Está entendendo isso? Pastor, mas o demônio está em forma de doença? Na cidade de Arapongas, 1997, 98, apareceu uma mulher no culto, e toda vez que eu brincava assim, como eu estou brincando aqui agora, a pessoa estava ali séria, cara fechada, com aquela cara assim de reprovação mesmo. Você falava com ela, sorria, ela fazia questão de pirraçar. E eu comecei a insistir, brincava um pouquinho. E chegou uma hora que eu perguntei, está tudo bem com a senhora está bem? E aí ela disse para mim assim, não estou bem não. Eu falei, mas por quê? Você está na presença de Deus? Ela falou, esse Deus arrancou de mim uma parte do meu corpo. Ela falou que ela havia perdido a mama por causa do câncer. Ela teve um câncer e uma mama dela teve que ser retirada. Aquele tempo era muito complicado, irmãos. Só que ela falou assim, então eu comecei na igreja, ela tinha ido numa igreja, fizeram uma revelação para ela que ela tinha um câncer, ela creu naquela revelação satânica e poucos dias ela perdeu. Aí quando eu brinquei com ela, ela ficou brava, ela falou isso. E ela falou, e agora? As pessoas haviam trazido ela aquele culto, e ela dizia, agora eu vou perder o outro também. Já estava certo que ela ia ter que perder o outro. Agora imagina aquela mulher, ela vai se casar, como é que ia ser a vida dela? Ia ser fácil? Você que é mulher, tem a sua vaidade. Não é fácil, é? Era complicado. Então era isso que atormentava ela. Só que um dia falaram para ela que Deus estava fazendo aquilo. Como às vezes as pessoas ouvem falar que acontece uma tragédia, um estupro, uma desgraça, e as pessoas falam para você, Deus está te provando. Mentira. A Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal.
Você sentiu que aconteceu alguma coisa ruim? Lembra, o diabo só veio para quê? Roubar, matar e destruir. Você quer saber onde está o diabo? Onde tem roubo, morte e destruição. Pastor, eu perdi tudo que eu tinha quando eu vim para Jesus. Deus tirou o que o diabo me deu para dar aquilo que ele tem para mim. O diabo nunca te deu nada. Então isso é o maior engano que o diabo coloca na sua vida. Você veio para Jesus, você não tem que perder nada. E lembra, o diabo nunca te deu nada e você não tem que perder nada. O maior engano é esse. Ah, não, Deus está tirando o que o diabo me deu para dar o que ele tem para mim. Não. Guarda isso no seu coração. O diabo está te enganando. Como é que tem que ser? Você tem que progredir. E se você tiver algo errado na sua vida, faz igual Zaqueu. Devo para alguém? Restitui. Nem que for 4 vezes mais. Amém? Mas você restitui. É o arrependimento. Diabo não dá nada para ninguém. Quem dá? Deus trazendo vida e vida com abundância. Deus não tira nada da vida de ninguém. Mas aquela mulher estava pensando que aquilo era Deus. Quando eu orei, manifestou um demônio bravo mesmo. E o demônio já começou a dar risada. Eu tirei uma parte dela. E ele dizia que ia tirar outra também. Expulsamos aquele demônio, mandamos aquele demônio embora da vida dela. Passou um tempo, se resolveu, não precisou de tirá-la, ficou curada. Depois eu perdi o contato, não sei mais o que houve. Mas onde que eu quero chegar? Aquele câncer que havia nela, na mama daquela mulher, era um demônio que estava ali. O demônio, muitas vezes, ele está na vida de alguém através do diabetes. Olha o nome como é que é, né? Parece a dançarina de Satanás, né, irmãos? Tem o diabo e as diabetes dele, né? Não é assim? E aí você fala todo alegre, eu tenho diabetes. Sério, você está admitindo, você está confessando aquele mal. Tinha que rejeitar aquela maldição. Na minha vida, não. Como? Através do louvor. Se não consegue orar, ouça louvor. Não é isso que a Bíblia, o mundo aí fora não diz? Quem canta, o que acontece? Os males espanta. Até o mundo fala que os males se espanta cantando. Agora, através do louvor. Amém? Ouça a palavra de Deus, até que a fé chegue no teu coração e você seja liberto. Pastor, não saiu ainda, então nós arrancamos aquele mal através do quê? Do que, igreja? Da oração. Então o demônio sai pelo louvor, pela palavra e pela oração. Eu não sei o que está te atrapalhando, o que está agindo na tua vida, mas aqui em Mateus 12:43 ele fala isso. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por onde? Por lugares áridos, buscando repouso. E aí ele não encontra. E ele diz então o quê? Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vem, né, ou vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Pastor, eu não quero que um demônio ele entre na minha vida. Então aprenda essas 3 formas. Dê valor ao louvor. Todo mundo, quando vem na igreja, você já começa um culto adorando a Deus, não é assim? Já é para sair mesmo aquele mal. Pastor, e a palavra? Tem gente que não liga para a palavra. Não é o caso aqui não, acabei de chegar aqui. Mas eu não sei o que acontece nas igrejas, parece que tem um desencontro entre o louvor da igreja e a palavra. Já observaram isso? Aqui, não estou falando aqui não, acabei de chegar. Mas parece que quando começa a pregar, os músicos vão tudo para fora, vai comer coxinha, vai fazer alguma coisa. Eu não sei o porquê que acontece. Aqui não é assim não, né? O Sandro está aqui, está assistindo, aqui é diferente. Mas já observaram isso, irmãos, nas igrejas? Parece que tem um negócio, não sei se é um demônio o que faz, e faz eles se afastarem. Aí quando começa de novo a oração, aparece tudo de novo. Pastor, mas onde é isso? Todo lugar que eu passei, eu via isso acontecer. Até hoje eu não entendo. Complicado isso, não é? Se as pessoas entendessem que o louvor também liberta, a palavra liberta, amém? E a oração. Fazendo isso, irmão, nenhum mal fica na sua vida mais. Por isso que é do louvor, tem que sempre lembrar disso. Eu louvei, agora eu preciso me abastecer também, amém?
através da palavra para que eu possa fazer mais. É verdade ou não é? E aí a bênção dá certo. Quem aqui crê nisso? Pastor, eu creio.